Boa noite a todos. Hoje nós vamos, me parece, ter que fechar os ouvidos para a rua, porque tem um barulho intenso ali do lado de fora. Mas a gente vai tentar concentrar a mente aqui dentro para o estudo que nós iremos fazer agora. Hoje o nosso colega Jacques Renan, que estava responsável pelo trabalho, infelizmente não pôde vir por problema de saúde, e a gente aproveita e manda boas vibrações para ele, para que ele se recupere. E nós vamos trabalhar o tema que estava designado para ele, que é sobre a perda, ainda na obra de Hamed, e como o próprio título diz, quando o fim de uma etapa de nossa existência, outra vem ocupar a lacuna deixada. Então nós vamos trabalhar a perda no sentido afetivo, que a gente sabe que perdas a gente pode perceber aí esse tema em vários aspectos, mas nós vamos nos fixar no tema, no enfoque afetivo, para a gente poder mais uma vez compreender esse processo tão doloroso em nossas vidas, que é a perda de um ente querido, né? Hamed começa essa mensagem, esse livro, As Dores da Alma, tem 3 mensagens sobre a perda. E como eu disse, como nós vamos focar na perda afetiva, nós escolhemos uma delas. Nessa mensagem ele começa dizendo, citando aliás a questão 728 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de destruição. E ele diz o seguinte, no Livro dos Espíritos: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, quando a gente fala em destruição, a gente sempre percebe como algo assim terrível, né? Destruidor, arrasador. E a morte, a gente costuma também entender que a morte seja essa destruição que chega, que nos visita e que nos traz tantas dores e tantos sofrimentos. Mas a lei de destruição, ela também pode ser entendida como uma lei de transformação. Porque a lei de transformação, ela visa o nosso aperfeiçoamento contínuo e progressivo e atinge todos os seres indistintamente. Ou seja, todos nós vamos vivenciar esses momentos de perda. É estabelecido pela lei, é uma lei divina. Ninguém vai ficar na Terra para sempre. Todos nós vamos desencarnar um dia, que é o termo que nós espíritas utilizamos e que outros colocam como sendo morrer um dia. Agora, o que nos inquieta muitas vezes é o momento, né? Que a gente acha, nunca a gente acha que é o momento próprio para voltar, um ente querido nosso. E a doutrina espírita vem nos trazer algumas informações para que a gente possa compreender esse processo e entender que é uma lei que alcança todo ser humano. Ninguém foge dele, não interessa se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, nasceu no planeta Terra, vai vivenciar essa lei de destruição, que é justamente o momento em que nós vamos nos desvestir do corpo material. Para quem olha, é uma destruição, mas para as leis divinas é um processo de transformação. Os Espíritos nos informam, e a gente tem aprendido muito com eles, porque eu não sei vocês, mas até antes de conhecer a doutrina espírita, a morte era algo terrível, era algo assim amedrontador. Eu tinha muito medo da morte, eu tinha muito medo de quem morria, e ainda tem muita gente que tem esse entendimento. E a doutrina espírita veio nos fazer entender esse processo de uma outra forma. Ela nos diz que a morte na Terra é o término de uma existência física e é a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. É só o término de uma existência física, porque o ser espiritual, que somos todos nós somos seres espirituais, vivenciando uma experiência na carne. Então todos nós vamos terminar, fazer essa passagem para uma nova forma existencial. É um momento em que a gente se desveste da carne, que a gente volta para o mundo espiritual e inicia um novo aprendizado,
um retorno à carne, um retorno a novas experiências. Porque o ser, na realidade, ele é infinito. Nós somos infinitos. O ser espiritual que habita em nós nasceu das mãos de Deus. A partir do momento em que nós somos criados por Deus, nós somos infinitos. Nós não temos mais fim. Então, nós não temos várias vidas, nós temos uma única vida, que é a vida do Espírito. Agora, experiências, corpos, nós vamos ter muitos e quantos sejam necessários ao nosso aprendizado. Então, os Espíritos também nos ensinaram que a morte é um intervalo entre as diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade. Sem esse processo, sem algo que findasse para recomeçar, a gente ia demorar muito o aprendizado, porque a gente sabe que tem pessoas que mesmo nessa encarnação não muda o comportamento, não muda a maneira de ser. É aquela Gabriela que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Então, para todos nós é necessário que feche um ciclo. É necessário que haja esse rompimento, que haja esse intervalo para a gente voltar para o mundo espiritual, para a gente aprender algumas coisas, rever o que nós vivenciamos aqui na Terra, e a partir daí a gente tomar outras resoluções, a gente voltar com novos propósitos, com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer as coisas diferentes. E eu lembro de uma obra que eu li há um tempo, já há algum tempo atrás, a obra do Dr. Jorge Andréa, intitulada Os Insondáveis Caminhos da Vida. É uma obra bem interessante, ele faz um relato bem pessoal de uma experiência que ele viveu em família. Ele, trabalhador da doutrina espírita, doutrinador em mesa mediúnica, certa vez ele doutrinou um espírito que teve uma experiência como alemão. Lógico que ele devia conhecer a língua para poder se comunicar com esse espírito, né? Ou não sei qual o mecanismo que foi utilizado. Ele doutrinou esse espírito, e esse espírito era um espírito tão rebelde, era um espírito tão difícil na sua lida, no seu aprendizado, as dificuldades que ele causou, que depois que ele foi doutrinado pelo Dr. Jorge André, ele ficou querendo ser um seguidor dele lá no mundo espiritual. Então o que ele fazia? Ele ia para a casa do Jorge André assistir o Evangelho no lar. Assistiu o Evangelho no lar, e dentro daquele clima em que a família se encontrava, fazendo o Evangelho, estudando, as orientações que eram repassadas, ele desejou nascer na casa de Jorge André. Ele queria nascer lá, ele queria ser educado por ele, porque ele sabia que com aquela educação ele teria sucesso se ele retornasse, ele não iria mais falir. E aí o que aconteceu? A mulher do Jorge André não podia mais ter filhos. Ela tinha feito ligação. E o espírito desejou tanto, foi tão sincero nos seus objetivos, na sua determinação, que ele conseguiu o amparo da espiritualidade. E ele conseguiu vir. A mulher engravidou. E aí o Jorge André disse: peraí, o que foi que houve? Será que essa cirurgia não foi bem feita? E quando ela foi ter a criança, ele, como médico, ele foi assistir o parto, porque ele queria saber o que era que tinha acontecido, que essa mulher tinha engravidado. E lá para as tantas, o médico chamou o Jorge André e disse assim: olha bem aqui, ela fez alguma cirurgia de religação de trompas? Ele disse: não. Pois existe um trabalho aqui, uma ligação. Internamente foi trabalhada uma ligação de trompas que possibilitou a gravidez e a criança vir. E aí o Jorge André, acompanhando o desenvolvimento da criança, se surpreendeu porque a criança com 4 anos e não falava. E ele pensava: será que ele é mudo? Qual é a dificuldade que ele tem de falar? Levava nos médicos: não, ele não tem problema nenhum. É porque demora mesmo para falar. Aí quando foi um dia, ele foi para Bahia, foi visitar Divaldo, participando da reunião mediúnica. Joana chegou e disse: não, ele não é mudo. O problema é que é a primeira reencarnação dele no Brasil. E ele está com dificuldade de aprender o idioma. Mas não se preocupe que ele vai aprender. E esse jovem, Jorge André, é aquele espírito que você doutrinou.
E aí contou para ele. Ele desejou tanto reencarnar na sua casa, na sua família, ser educado por você, que ele conseguiu. Então você tem aí uma tarefa bem difícil, mas com certeza que você é capaz de realizar. Então, sem essa pausa, sem essa interrupção, como é que esse espírito iria ter essa oportunidade? Se ele continuasse sempre errando, uma vida que não acabasse nunca. Então, essa pausa, essa destruição momentânea que a gente observa, é só para o espírito voltar para o mundo espiritual, para ele repensar o que ele estava fazendo, para ele repensar se ele fez tudo o que devia ter feito, e aí tomar outras resoluções, e a misericórdia divina possibilitar um novo retorno. Mas é interessante que todo dia morre gente, né? Todo dia, no mundo inteiro, morre gente. Na nossa família a gente sabe que todos vão morrer, nós vamos morrer também, mas a gente não se acostuma com isso. A gente não se acostuma com a morte. E por que será, né, que a gente não se acostuma? Se a gente for lembrar, hoje os jovens eles já estão tendo uma nova visão da morte, mas nós que já vivemos mais, a gente lembra que a morte era mostrada para a gente assim, de uma forma muito terrível. Os velórios eram coisas absurdas. Então, quando as escolas, ainda hoje, ninguém fala de morte. A gente tem todos os cursos para ensinar, intelectualizar o aluno, até não dá mais, mas quando fala de morte, aí a coisa complica. Eu até, certa vez, vi num livro que li, um médico explicando que fazem a faculdade, mas não existe dentro da faculdade um curso que trate dessa questão da morte. Quando morre um paciente, diz que é um Deus nos acuda lá dentro, para saber quem vai lá fora dar a informação, porque ninguém sabe como chegar e falar para a família, como explicar aquele fenômeno que aconteceu. Então nós não somos educados para a morte, a gente é educado para viver, e no entanto a gente sabe, todos nós sabemos, que ao nascer a gente chegou no mundo, mas já sabemos que tem uma data para voltar, a gente só não sabe qual é a data, mas todos nós vimos já com esse retorno marcado, né? Já com a passagem carimbada a nos aguardar. Então a gente não acostuma por isso, porque nós não fomos educados para falar da morte. Eu lembro daqueles que, graças a Deus, hoje são raríssimos, aqueles velórios em que tinha muita roupa negra, onde tinha muito choro, tinha muito desespero. Então, para as crianças, aquilo era terrível, você chegar no velório, ou ter alguém que morreu na casa, às vezes até retiravam as crianças de casa, porque aquele ser que até então era tão querido, agora é algo do outro mundo, então era assombração, nós somos educados assim, para a gente ter pavor da morte mesmo. E graças a Deus, graças a esses ensinamentos, hoje nós estamos vendo uma mudança muito grande nessa questão. Hoje a gente chega nos velórios, a gente vê silêncio, hoje a gente vê uma música clássica, ouve uma música clássica. Pode ter alguém chorando, mas não é aquele desespero. Antigamente a coisa era tão complicada que se a família não chorava, tinha as carpideiras lá para chorar. Porque não se admitia que um defunto não tivesse ninguém chorando por ele. E hoje a gente está aprendendo que não é necessário o desespero. O choro, a gente não vai dizer que não seja algo que não deva acontecer. E aí a gente pergunta, né? Como o próprio Remédio pergunta, quanto tempo lamentaremos a perda de um ser amado? Por quanto tempo a gente vai ficar lembrando um ser amado? Dependerá de como estamos preparados para isso, e de que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com ele. Ora, depende de como estejamos preparados. Creio que nenhum de nós pode dizer assim, eu estou preparado, até que o momento venha, né? Aí a gente só vai saber vivenciando o momento. Agora também dependendo de como isso acontece. Porque é muito diferente você ter um familiar que adoeceu, que teve aquele processo de se desligando aos poucos, em que você vai vendo que realmente o organismo não está reagindo, que as coisas vão acontecendo. De repente você tem uma notícia brusca de que o seu familiar foi atropelado,
de que o seu familiar foi assassinado. E isso vai depender muito, não só do estágio da pessoa, como da situação, porque existem situações que elas vêm atreladas a mágoas, a ressentimentos, a revoltas, porque a gente não consegue entender a ira de um ser humano que vai contra outro, que tira a vida do outro. Eu sempre costumo dizer, meu Deus, eu não gostaria de passar por essa prova, porque ela é muito difícil. E eu não sei se eu estaria preparada para perdoar, para entender, para aceitar. Então, a revolta, isso tudo, vem tudo junto com a perda. E isso pode demorar muito mais para a pessoa se reerguer, se reequilibrar, do que uma morte natural. Por isso que a gente não pode dizer, o luto tem que ter tanto tempo. Isso é tolice. Não, de maneira nenhuma. Tudo tem a ver com o processo que a pessoa está vivendo, com o seu conhecimento e também com a situação vivenciada. Que a gente não pode dizer que é tudo a mesma coisa, porque nenhuma morte é igual. Mesmo que seja a mesma causa, nenhuma é igual. Cada um tem o seu momento diferenciado. E é claro que a perda de um ser humano é causa de tristeza, né? Eu não conheço ninguém, pelo menos se existir me apresente, que ficou feliz porque um familiar morreu. É sempre causa de tristeza, de lágrimas, mas como nós entendemos esses sentimentos, a gente pode pensar o seguinte, que está muito relacionado ao grau evolutivo da pessoa. Porque Deus não vai mandar uma prova maior do que aquela que a pessoa possa suportar. A gente observa situações nas pessoas e pensa assim, meu Deus, se fosse comigo me arrasava. E aquela pessoa está sendo tão forte, está conseguindo sobreviver apesar de tudo, está conseguindo trabalhar, está conseguindo levar a sua vida apesar de tudo. Então são espíritos fortes. E para os espíritos fortes é que vêm as provações fortes, porque foram eles mesmos que pediram. Eles se acharam em condições de realizar. Então, o Hamed nos diz que o conjunto de conhecimentos adquiridos, ou seja, o acervo cultural, espiritual e intelectual que possuímos, é de importância fundamental na maneira de expressar essa perda. É claro que é, porque o conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita, vamos dizer assim, ou que outras pessoas têm de espiritualidade, de outras religiões e tudo, faz com que a pessoa pense de uma forma diferente. Faz com que a pessoa, através da fé, confie em Deus, mesmo não entendendo aquele momento, mas sabe que Deus não é injusto, que Ele está operando em tudo e em todos. Então é importante a gente saber, é importante a gente conhecer, porque a partir desse conhecimento, a gente vai poder se posicionar melhor até no mundo espiritual, quando chegar lá. Eu nunca esqueci de um carnaval que teve aqui, que as minhas filhas foram, e no caminho o carro capotou. E o carro caiu lá embaixo numa ribanceira, e ela disse que tudo que pensava subir dessa ribanceira chorando para pedir ajuda, era se chegasse lá em cima, desse com a mão e ninguém parasse, ninguém visse. Que ela ia ter certeza que ela tinha morrido. Já era um conhecimento que ela tinha. E aí ela ficou no meio da pista e de repente parou um amigo nosso e disse, menino, o que é que tu está fazendo aqui? E ela disse, graças a Deus eu estou viva. Alguém me viu. Então, para ver o quanto o conhecimento ajuda. Se ela não tivesse, ela talvez ficasse, como muitos espíritos ficam achando que estão vivos, nas estradas, nas ruas, procurando pegar carona, procurando ir atrás de familiares e tudo. Então o conhecimento já vai ajudar até o espírito a se situar no mundo espiritual, porque ele vai perceber algumas diferenças. E daqui a pouco nós vamos comentar uma carta muito interessante de uma jovem, Chico Xavier, que ela fala justamente disso. Agora, se a gente eliminar esses fatores de desconhecimento, a gente com certeza vai ter um momento de renovação bem diferente. Então os pesares e os murmúrios fazem parte da sequência de fatos interiores, que são provimentos mentais gradativos e difíceis, através dos quais as criaturas passam a aceitar lentamente a ausência, mesmo convicta de sua temporalidade, das pessoas que partiram. Então faz parte os lamentos, os choros, as lágrimas, isso faz parte. Até que a criatura passe a incorporar, a aceitar a ausência daquela criatura.
a se dar conta realmente que aquela pessoa não está mais ali. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, a ficha só caiu 6 meses depois, a ficha só caiu 1 ano depois. Porque no primeiro momento é de não acreditar, ou até mesmo de negação, da pessoa querer negar para si mesma que aquele fato aconteceu. E com o tempo, a pessoa vai se dando conta realmente de que a pessoa está ausente, que ela realmente partiu. E aí pode ser também um momento muito difícil, mas já pode ser um momento em que a pessoa está se libertando. Por isso, o Espírito diz que é necessária a bênção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. É preciso tempo. E nós não podemos apressar o tempo de ninguém. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento para que a sua alma vá elaborando aquele processo e novamente se reajuste mentalmente, reúna forças para compreender aquela privação, perceber que é real e se libertando daquela dor, que a gente sabe que nunca vai deixar de existir, mas que vai amenizar com o tempo. A doutora Elaine Gomes dos Reis Alves é uma psicóloga especializada em luto e ela é membro do Laboratório de Estudos sobre a Morte da Universidade de São Paulo e fundadora da Prestar Cuidados em Psicologia. Ela esclarece que luto não é doença, tristeza não é depressão e nem tem tempo cronológico para terminar. É um processo da alma. Então, não é doença, não é depressão. Tem um tempo. Dizem até que 1 ano seria o tempo propício a que a pessoa realmente retorne à sua vida. E ela continua dizendo, o luto prolongado ou complicado não é definido por seu tempo de duração, mas pelo processo de elaboração sobre a morte da pessoa querida. Trata-se da compreensão pelo enlutado de que a pessoa morreu e que ele tem que seguir em frente. Esse tempo é interno, um tempo que designa o momento certo, e não o tempo que mede a quantidade de dias ou de horas. Então, cada um vai ter seu tempo de perceber, de compreender essa ausência, que a pessoa não está mais ali, e a partir daí, retomar a sua vida. A gente não pode dizer, mas isso está demorando demais, já está com 6 meses, a pessoa já está desse jeito. É o tempo dela, é o tempo da pessoa, para que ela possa realmente assimilar a perda. O luto acaba quando o enlutado começa a fazer planos sem a pessoa que morreu. Porque até então a vida fica sem sentido. A pessoa não consegue planejar mais nada. Por quê? Porque quando a pessoa não está mais lá, a pessoa se sente, como ela diz aqui, a pessoa se penitencia por ter esquecido da pessoa amada por um dia, por alguns minutos. Decidir voltar a ser feliz não é uma traição. E essa constatação leva o tempo interno de cada um. Então, às vezes, a pessoa não quer, é como se dissesse assim, não, se eu for retomar a minha vida, eu estou traindo a pessoa. Ele foi, não está mais vivo, eu vou viver, como é que eu vou ser feliz? E isso é um processo que só o término do luto é que vai determinar. Quando a pessoa perceber que realmente a vida tem que continuar, que ela tem que fazer novos planos, que ela tem que retomar a vida, sem nenhum sentimento de culpa, porque no luto, segundo essa especialista, há muita culpa. A pessoa não consegue viver porque acha que não pode mais viver a partir do outro ter desencarnado. É como se dissesse assim, eu estou traindo aquela pessoa, eu estou sendo feliz como se ele não está mais aqui. E nós precisamos seguir adiante. No Livro dos Espíritos, na questão 934, os Espíritos disseram: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos.
Então é claro que é uma prova difícil, é uma expiação muito difícil. Mas Deus possibilitou que, em alguns casos, por algumas necessidades, por algumas situações, os espíritos possam se comunicar. Infelizmente, nós temos uma cultura de, vamos dizer assim, de impedimento para essas relações, né? Não nos preparamos devidamente. E o mundo espiritual, ele é claro quando diz que para que um espírito possa se comunicar, o primeiro fator é que ele precisa poder, ele está em condições de se comunicar, é que ele tenha a permissão de se comunicar com o mundo espiritual e encontre um médium que se afinize com ele para que ele possa passar a mensagem. Então não é uma coisa tão fácil. Daí muitas vezes essa dificuldade. Mas existem outras formas de reencontro através do sono, que às vezes as pessoas não lembram, os sonhos são verdadeiros, porque se não houvesse esses momentos, a dor era muito grande, a saudade era muito grande e a gente não conseguiria nem sobreviver com essa ausência. Então, uma carta psicografada de 15 de outubro de 1976, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, Chico Xavier trouxe uma carta de uma jovem em Holanda. Essa carta, inclusive, eu postei no site do centro, está lá no sementecrista.org, a carta completa. Eu trouxe só alguns tópicos para a gente conversar sobre ele. Ela diz na carta, essa em Holanda, que a morte para ela foi um choque difícil de descrever. E depois aquela ideia de que o desmaio era natural e inevitável, um sono agitado por pesadelos, porque a gente não se desperta do corpo sem desatar muitos laços e nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido em que nos desenvolveu a experiência familiar. Então ela diz para os pais nessa carta que foi um choque difícil para ela, porque ao desencarne ela sentiu como se fosse um desmaio. Ela não sentiu dor, foi um acidente o desencarne dela. Ela não sentiu dor, ela sentiu como se fosse desmaiar. E aí veio um sono, só que era um sono agitado, porque, como ela diz, ninguém se despede do corpo sem desatar dos laços. E nem se desliga com facilidade do ambiente querido. Porque ela, quando acordou, ela escutava os apelos de sua mãe, suas perguntas, suas aflições e suas lágrimas, em forma de palavras e sons que me ecoavam por dentro do coração. Então ela era capaz de ir lá no mundo espiritual, ouvir o desespero da mãe, ouvir as perguntas, o porquê, as aflições, as lágrimas, e aquilo dentro do coração dela ecoava por dentro do coração, como se ela estivesse sofrendo também junto com a mãe naquele momento. E aí ela chama a atenção para o conhecimento. Ela diz: os conhecimentos que trazia comigo me foram valiosos, porque era justo que eu a chamasse aos gritos, manifestando minha estranheza em altas vozes, que ela também gritava pela mãe em alta voz. Mas quando vi o tio Orlando com aquele rosto sereno a fitar-me, ele que partira, antecedendo-me na vida espiritual, creio por 11 meses, compreendi tudo. Então, naquele momento, ela foi assistida por um tio que tinha desencarnado 11 meses antes. E aí, quando ela viu o tio na frente dela, com aquela atitude serena, tentando auxiliar, ela disse: desencarnei também. Estamos no mesmo plano. Então, aí o conhecimento fez com que ela imediatamente saísse daquele desespero, daquela situação, entendendo o desencarne e entrando no equilíbrio. E aí ela diz: o que sucedeu foi mudança de lugar e de clima, sem transformação em nosso amor. Imediatamente houve uma transformação no pensamento, nas ideias, até no clima do ambiente, sem que ela deixasse de amar a família. Mas ela percebeu que estava no mundo espiritual e aí a coisa se transformou. E aí na questão 936, Kardec diz: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou, mas uma dor incessante, desarrazoada, o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso
e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então, para ele entende os momentos, mas se aquilo se prolonga também o sofrimento dele. E faz com que ele também atrase o processo de evolução e muitas vezes até mesmo o reencontro. Seja através do sono, seja através da mensagem, porque não existe um clima de harmonia e a espiritualidade não trabalha com desequilíbrio nesse processo de comunicação. Tem que haver a sintonia, tem que haver a harmonia, tem que haver a fé em Deus, a aceitação, a gratidão. Daí vocês veem que não é um processo muito fácil. Então, no ano de 1857, nós recebemos a codificação espírita. E nela nós aprendemos que o espírito é eterno, é criação de Deus, que a reencarnação é um aprendizado para o nosso espírito e que a morte é apenas a finalização do estágio na Terra. É como uma conclusão de curso. Nós encerramos aquele ciclo e vamos retomar em outro momento. Porque nós, seres humanos, pertencemos a dois mundos. O mundo invisível e o mundo físico. O mundo invisível, que é o nosso corpo físico, e o mundo invisível, que é o corpo espiritual. Então, aqui nesse momento, nós estamos em espírito e em matéria. Desencarnados, nós estaremos só em espírito. A forma vai ser a mesma daqui de encarnado, para que seja reconhecido, no caso de chegar para o familiar e tudo mais. É um processo que nós vamos aprendendo gradualmente, a gente não se dá conta, através do sono. Dizem os espíritos que toda noite a gente morre, que a morte é desse jeito. Só que no outro dia a gente retoma o corpo. Quando a gente morre realmente, quando os laços se desligam, a gente não consegue mais voltar para o corpo. Então, quando nós adormecemos para a vida terrestre, nós acordamos para a vida do espírito. E produz-se o mesmo fenômeno na morte. A diferença está só na duração. Por isso que a gente tem a possibilidade de se encontrar com os nossos entes queridos no mundo espiritual, porque lá nós estaremos em espírito. Assim como ele, será o nosso espírito que vai estar transitando no mundo espiritual. Daí é bom a gente se preparar quando for dormir, fazer preces, pedir amparo da espiritualidade, dos guias amigos, e colocar muita fé, se tranquilizar para ver se nós temos essa possibilidade de encontrar os nossos entes queridos. E aí Kardec nos diz: não existe perda, não existe morte. Assim garantiram os espíritos amigos. O que chamais destruição não passa de uma transformação. E Paulo complementa: a morte é o derradeiro inimigo a vencer. Então, todos nós vamos ter esse inimigo pela frente. E vamos ter que vencer. E a gente só vai vencer a morte com esse conhecimento. Porque aí a gente não vai morrer a não ser segundo a carne. A gente vai despertar no mundo espiritual. E se a gente estiver em condições, a gente vai retomar a nossa vida rapidinho. A gente viu nos relatos de André Luiz que André Luiz vagou 8 anos. E que depois que foi amparado, realmente começou a refazer a sua vida. Mas nós temos relatos de espíritos que acompanharam inclusive o seu próprio desencarne, registraram o seu próprio desencarne. Na obra Irmão José, nós temos lá o nosso irmão que fez questão de se manter lúcido, acordado, percebendo o desencarne. Lógico que tudo isso faz parte do conhecimento, da moralidade, do espírito, mas não quer dizer que só a ele seja possível. Cada um de nós pode fazer isso. Então, assim, um bom exercício é toda noite quando a gente for dormir, a gente fazer de conta que está deixando a terra, estou desencarnando. O que eu quero encontrar do lado de lá? O mundo espiritual, encontrar os meus familiares, os meus amigos. E no outro dia a gente acorda feliz da vida porque voltou, né? Não precisamos ficar por lá. Mas se a gente trabalhar isso, quando acontecer, a gente vai tranquilo. Não estou dizendo que seja assim o processo que a gente tem que vivenciar, porque a gente sabe que antes disso tem as virtudes que a gente precisa desenvolver, né? Que elas são muito mais importantes. Então era o que eu trouxe hoje aqui para o nosso momento, sobre a perda, sobre a mensagem do Hamed, e eu espero que
tenha ficado algumas informações aí confortadoras, consoladoras, esclarecedoras, como é a doutrina espírita. Muito obrigada.